Oi, pessoal, tudo bom? Prontos para mais uma palavra de Deus, para mais uma revelação para as nossas vidas? Hoje nós vamos ler o livro de Lucas, né? Uma passagem do livro de Lucas, quando Jesus ele cura o servo de um centurião. Centurião, acho que a maioria das pessoas deve conhecer, eram os soldados romanos, né? Soldados que serviam ao Império Romano. E havia um centurião que vivia em Cafarnaum, no período em que Jesus passou, né, por aquele lugar, por aquelas regiões, e a Bíblia relata uma experiência interessante de Jesus com essa figura do centurião e do centurião com a pessoa de Jesus. Essa passagem que eu vou ler, ela aparece tanto em Mateus quanto no livro de Lucas. Eu escolhi ler ela no livro de Lucas porque eu achei que aqui ela está um pouquinho mais completa, né? Ela traz alguns detalhes a mais que não aparecem lá no livro de Mateus, mas ela está lá em Mateus também. Em Lucas, ela está no capítulo 7, lá no versículo 1. O nome desse trecho, né? O capítulo 7 ele tem outras passagens, mas o nome dessa passagem é O Centurião Demonstra Fé. E aí começa assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus tinha acabado de fazer um sermão, né, de falar para as pessoas. Ele tinha saído de um momento em que ele estava pregando para as pessoas. E aí o capítulo 7 começa falando isso. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, que é essa cidade. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte. Então o centurião ele tinha um servo, só que ele gostava muito desse servo. E esse servo tinha sofrido um acidente, tinha perdido os movimentos da perna. Em Mateus fala isso, que ele tinha deixado de andar, tinha ficado tetraplégico, e ele estava quase à morte. A quem seu senhor estimava muito, né? Ou seja, o centurião gostava muito desse servo. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Então, só para a gente entender, o centurião tinha um servo que ficou doente, sofreu um acidente, ficou tetraplégico e estava quase morrendo. O que o centurião fez? Ele pediu para alguns líderes religiosos dos judeus irem falar com Jesus, para pedir para Jesus ir lá curar o servo dele. Só que é interessante a gente conhecer o contexto. Naquela época, Israel ela era dominada por Roma. Então Roma mandava. Os centuriões eram autoridade ali naquelas cidades dessa região, né? Então os romanos mandavam. Ou seja, o centurião não precisava pedir permissão para nada, nem para ninguém. Ele era uma autoridade de Roma ali. Mas a gente está vendo aqui que o centurião pediu para autoridades, né, líderes religiosos dos judeus irem falar com Jesus. Por que o centurião não foi? Ou por que ele não mandou o soldado dele lá buscar Jesus e falou, o centurião quer ali falar com você? E naquela época, tudo que o centurião determinava, o povo obedecia. Porque Israel tinha sido tomada por Roma, né? Roma dominava aquela região. E aquilo que o centurião quisesse deveria ser, sim, executado. Mas esse centurião não fez isso. Aí ele pediu para as autoridades dos judeus irem atrás de Jesus. Chegando-se a Jesus, olha o que os líderes religiosos judeus falaram para Jesus. Chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, dizendo: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Então os líderes religiosos falam aqui para Jesus: olha, Jesus, apesar dos centuriões serem romanos, né, estarem aqui para nos dominar, para mandar em nós, para tirar nossa liberdade, esse cara aqui é legal. Ele é um centurião bom, ele é um homem bom, ele nos ajudou a construir a nossa sinagoga, né? Então, assim, ele merece que o senhor faça isso, porque ele está sofrendo por causa do servo dele que se machucou. Então, faz isso por ele é uma pessoa boa. Apesar de ser um centurião, ele é uma pessoa boa. E aí Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, então Jesus estava indo.
quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Então o centurião, ele não quis ir falar com Jesus, mandou os líderes religiosos. Aí quando Jesus estava indo, o centurião mandou amigos, porque deve ter chegado melhor, Jesus está vindo aí. O que ele fez? Rapidinho ele pediu para os amigos irem encontrar com Jesus no caminho. E era para os amigos falarem o seguinte para Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai lá e faz, e a outro, vem aqui, e ele vem. Digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Gente, essa passagem ela tem, assim, acho que dava assim uma palavra de 1 hora para falar de toda a riqueza que esse texto traz para a gente. Primeiro a gente tem um centurião que é colocado como autoridade numa região dominada pelo seu rei, né, pelo rei de Roma. Então o centurião estava lá como um interventor, ele era a lei naquele lugar. O que ele quisesse, ele tomava. O que ele desejasse era dele, o que ele determinasse deveria ser feito. Só que esse centurião, ele era uma pessoa diferenciada, né? E os líderes religiosos falam isso para Jesus. E aí olha só, ele não teve coragem de ir até Jesus, porque aqui fala que ele ouviu falar de Jesus. O que ele ouviu falar de Jesus? Ele ouviu falar que Jesus era o Filho de Deus, ele ouviu falar que Jesus estava andando pelas redondezas ali, curando, expulsando demônios, realizando milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo. Então ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele acreditava naquilo que ele ouvia falar de Jesus. E ao acreditar naquilo que ele ouvia falar de Jesus, 2 sentimentos surgiram no coração desse centurião. Primeiro foi fé. Então ele passou a acreditar naquilo que ele ouvia falar sobre Jesus. Ele cria naquilo que as pessoas falavam para ele que Jesus era capaz de fazer. Então o coração dele se encheu de fé só de ouvir falar. Lembra que eu tenho falado aqui para vocês que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus? Então o centurião, ele só de ouvir as histórias de Jesus que chegavam para ele, o coração dele se encheu de fé. Ele creu em Jesus só de ouvir falar, só de ouvir os relatos das maravilhas que Jesus estava falando. Então fé foi o primeiro sentimento que surgiu. O outro sentimento que surgiu aqui no centurião foi a reverência, o respeito a Jesus. Olha só, ele era autoridade. E aí, como é que a gente vê as autoridades hoje em dia? Recentemente a gente viu um fato, acho que foi no Rio de Janeiro, daquele juiz, né, que queria dar uma carteirada no policial militar porque ele estava sem máscara, né? E o policial queria que ele usasse máscara. E ele falou assim: você sabe com quem que você tá falando, meu filho? Eu sou desembargador, fulano de tal, amigo do Beltrano, que é primo do Ciclano, né? Vizinho do fulano. E o cara quis dar uma carteirada e tá respondendo até hoje por isso. Então é muito comum a gente ver essa história de você sabe com quem você está falando? Né? Você conhece o meu pai? Teve um episódio agora em Pirenópolis, acho que no final de semana passado, retrasado, que um casal também fez umas badernas lá em Pirenópolis. Para quem, se alguém estiver me vendo que é de outro estado, Pirenópolis é uma cidade turística aqui de Goiás, e teve um casal bonito lá fazendo feiura lá em Pirenópolis, uma advogada, acho que ela é médica e o marido é advogado, enfim, nem interessa saber o que eles são. E ela tentou dar uma carteirada. Eles destruíram um patrimônio público, que era uma viatura da vigilância sanitária, que estava, né, rondando a cidade para evitar aglomeração em função da pandemia. E ela falou, né, pro funcionário público: você sabe com quem você está falando? Eu sou, a minha mãe é delegado, meu pai é juiz, ou a minha mãe é juiz e meu pai é delegado. A gente teve aquele caso no Rio de Janeiro também, da outra lá que falou assim: como é que é? Cidadão não, engenheiro. Então a gente vive essa era, né, de você sabe com quem você está falando? E aqui o centurião, ele podia ter feito isso.
né? Ele podia, dentro daquele contexto, não que ele devesse, mas talvez ele pudesse fazer isso aqui. Falar, não, peraí, eu sou centurião, Roma manda nessa bagaça toda aqui, Cafarnaum, Israel, isso aqui tudo agora é propriedade de Roma. Vai lá e fala para Jesus que eu quero falar com ele. Mas não, ele não fez isso. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha conhecido a fé no coração por ouvir falar de Jesus. E ele estava num momento em que ele precisava daquele Jesus de quem ele ouviu falar. Ele precisava daquele Jesus cujos milagres tinham chegado até os ouvidos dele por meio das histórias que as pessoas já estavam contando. E aí esse centurião, com toda a humildade que um homem de autoridade pode ter, ele não teve coragem de ir até Jesus. Porque ele pensou, né? Ele construiu na cabeça dele, alguém que faz os milagres que Jesus faz deve ser realmente filho de Deus. É alguém especial. É alguém diferenciado. Quem sou eu na fila do pão para constranger ou intimar Jesus para vir até mim? Gente, olha que lição de humildade. Olha que lição de humildade. Assim, eu dei alguns exemplos bem estapafúrdios que apareceram na mídia, mas se a gente for procurar, às vezes, na nossa própria biografia, talvez a gente nunca tenha feito algo semelhante, mas talvez a gente até já tenha sentido vontade de fazer alguma coisa assim, né? Do tipo, nossa, mas eu fui em tal lugar para falar com fulano e fulano não me recebeu. Como assim ele não me recebeu? Eu sou a fulana de tal, eu sou o fulano de tal. Ou a gente liga num lugar e fala, aqui é fulano, eu preciso falar. Como assim não vai me receber? Como assim não vai me atender? Então, todos nós somos passíveis, né? Estamos passíveis nesse mundo de ver o poder subir a cabeça, né? Por menor que seja esse poder, por mais irrisório que seja esse poder, isso subir a cabeça e a gente achar que merece mais atenção do que as outras pessoas, inclusive de Jesus, né? Porque a gente oscila entre os extremos. Ou a gente olha para Jesus e acha que a gente não merece nada, que ele não vai nem ouvir a nossa oração, ou a gente olha para Jesus e fala, Jesus, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca prostituí, eu nunca traí. O Senhor tem que fazer o que eu preciso. O Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa ouvir a minha oração. Eu mereço a sua consideração. Então nós somos muito extremistas, né? Ou a gente acha que a gente não merece nada, não tem nem coragem de pedir e muitas vezes deixa de usufruir de algo que é nosso por herança, porque Cristo conquistou na cruz por nós, e o que nos dá acesso a essa conquista é Cristo e um coração humilde, quebrantado, de saber que nós não merecemos, mas ainda assim nós recebemos, por isso se chama graça, porque a graça é o favor imerecido, é o favor que nós recebemos sem merecer. Ou a gente está nesse patamar de não reivindicar algo, não por direito, mas pela graça, ou a gente vai para outro extremo. Não, mas eu sou filha de Deus, a Bíblia fala que eu sou filha de Deus, não, então eu mereço, então eu tenho direito. Não temos direito a nada, não merecemos nada, tudo que recebemos é pela graça. E esse centurião, Jesus fala, acho engraçado que Jesus reconhece, e ele fala, esse homem, Jesus não tem, Jesus fala que eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então ele vira e fala, Jesus, não precisa que o Senhor venha na minha casa não, quem sou eu? Eu sou pecador, né? Eu sou um centurião. Esse homem deve ter matado muitas pessoas, porque os centuriões participavam das guerras, dos combates, né? Eles iam para o campo de batalha, então deve ter matado pessoas, deve ter sido obrigado a matar pessoas em função do trabalho dele, em função do ofício dele de ser um centurião. Ele deve ter sido promovido a centurião porque era um bom guerreiro, porque era um grande guerreiro. E um grande guerreiro é um guerreiro que mata o inimigo. Então ele devia ter muitos crimes nas costas dele, né, no coração dele, no histórico dele. E ele olhava para si e ele se via, né, como aquela pessoa débil, necessitada de misericórdia. Mas ainda assim ele teve fé. E olha a fé dele, gente. Isso aqui que eu acho muito interessante. Ele virou e falou assim, Senhor, o Senhor não precisa nem vir aqui não. E não foi ele falar não, ele pediu para os amigos irem lá falar, porque ele não se achava nem digno de conversar com Jesus. Olha quanta humildade, né? Quanta reverência. E ele falou assim, o senhor não precisa ir lá, ele falou que o senhor não precisa ir lá não,
É só se eu falar assim, tá curado, que o servo dele vai ser curado. E ele acredita nisso. Por que ele acredita nisso? Porque ele é um homem de autoridade. É assim que ele se relaciona com os soldados dele. Quando ele vira para um servo dele e fala assim, vai lá, ele sabe que o servo vai. O servo obediente vai. Se ele vira para o outro, vai acular, ele vai. Se ele pede para alguém, faça isso, a pessoa faz. Então ele é homem de autoridade, ele trabalha com autoridade, ele respeita a autoridade. Então ele exerce autoridade sobre os que estão abaixo dele e ele obedece à autoridade de quem está acima dele. Então ele sabe no coração dele, com a fé que ele já tem, que se o Senhor liberar uma palavra de cura, o servo dele vai ser salvo. Mas a gente não quer isso, né? A gente quer que o pastor vá lá na casa da gente, que o padre vá lá na casa da gente. Não, mas como assim? Nossa, mas aí, assim, eu vou falar de uma realidade que é de igreja evangélica. Talvez muitos de vocês que estão me assistindo, às vezes, nunca entrou numa igreja evangélica. Então, às vezes, no final do culto, termina o culto, né? O pastor dá aquela palavra final e ele fica lá. E aí, quem às vezes está precisando de uma oração especial, tá com algum problema, a pessoa vai lá na frente, depois que o culto termina, e tenta conversar com o pastor, para o pastor fazer uma oração, né, mais direcionada, específica. E dependendo do pastor, dependendo da igreja, às vezes fica tanta gente para falar com o pastor que ele não consegue falar com todo mundo. Não sei se isso acontece com os padres também, né, com os outros religiosos de outras denominações, de outras religiões. Mas na igreja evangélica acontece isso, né? O famoso terminou o culto, vou lá falar com o pastor. E às vezes uma pessoa não consegue falar, mas ela sai ofendidíssima. Como que o pastor não me recebeu? Como que o pastor não fez uma oração comigo? Como que o pastor não pegou, não pôs a mão na minha cabeça e não orou para mim? Lição de centurião, gente. Fica com a palavra que tá aqui, ó. Essa palavra, não importa por quem ela vai ser professada na sua vida. Você não precisa nem que alguém ore por você, porque a palavra de Deus é viva. A promessa que tá aqui, ela não precisa de outra boca. Ela precisa da sua boca, sabia? Então, quando você chega aqui, você pega uma promessa e você fala essa promessa em voz alta, crendo como esse centurião creu, com reverência como esse centurião teve reverência, com respeito a Jesus como esse centurião teve respeito a Jesus, isso é tudo que você precisa para falar com autoridade e as coisas acontecerem na sua vida. Você não precisa do pastor orar com você. Ah, mas é bom, mas às vezes o pastor não consegue, às vezes o padre não consegue, às vezes tem muita gente para ele atender. Não sofra com isso. Jesus não precisou entrar na casa do centurião, tomar um café, comer uma pamonha, comer uma tapioca, sabe? Contar um caos, pegar na mão dele, orar na cabeça dele, entrar no quarto do servo, pôr a mão, jogar um óleo. São rituais que se der para fazer, ótimo, vai ficar uma boa memória, uma boa lembrança. Mas a gente não pode ser refém desse tipo de coisa, gente. Não pode. Porque a gente já tem o poder, tá aqui, ó. O poder tá na palavra. A Bíblia fala, eu não falei com você sobre isso ainda, mas eu não vou pregar sobre essa parte. A Bíblia fala que quando 2 ou mais orarem concordando em nome de Jesus, ali ele está. Se Jesus está ali, não é para passear. Jesus está ali para abençoar a sua oração. Então, você não precisa, sabe, de todo um ritual, né, de alguém orar na sua cabeça, derramar o óleo, ir na sua casa, visitar, tomar um café, comer um bolo de fubá, né, para vir aqui. Não. Se for possível, amém. Se não for possível, pensa. Se o pastor nunca vier na minha casa, eu nunca vou ser abençoado. Misericórdia. Não. Quem eu preciso que esteja comigo o tempo inteiro é Jesus, e Ele está. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e cear comigo e me convidar, eu vou cear com Ele, Ele vai cear comigo. Jesus está na porta da sua vida, está batendo aí na porta do seu coração, querendo entrar. Você entendeu? É só você abrir a porta, é só você convidar Ele para sua vida. E Ele vai operar os milagres que Ele tem para operar na sua vida. Então, assim, esse centurião, ele é um exemplo. Ele é um exemplo de humildade, ele é um exemplo de fé, ele é um exemplo de como a gente tem que se portar diante da figura de Jesus, não achar que a gente tem direito de nada, porque a gente tem por causa de Jesus, mas não é reivindicando esse direito de forma arrogante que a gente vai conquistar as coisas em Cristo. Pelo contrário,
é reconhecendo que tudo é pela graça e que a graça é o favor imerecido, que nós vamos mover a mão de Deus em nosso favor. Nós vamos mover a misericórdia de Deus em nosso favor, assim como esse centurião moveu. E a Bíblia fala que Jesus falou isso, e aqui em Lucas, Jesus, ele fala, deixa eu ver aqui, aí Jesus fala, não, aqui em Lucas não fala, lá em Mateus Jesus fala, vai, assim como você creu, aconteceu. Ou seja, a fé que ele tinha, né? Ele creu que se Jesus liberasse uma palavra de cura para o servo dele, o servo seria curado. E aqui, lá em Mateus, Jesus fala, então fique em paz. Assim como você creu, vai acontecer. E o servo foi curado, né? Gente, é muito bom, sabe? Eu sou uma entusiasta da palavra de Deus, porque muitas vezes a gente está passando por crises, por problemas, e às vezes você não está congregando em nenhuma igreja, às vezes você não é ligado a nenhuma igreja, você não é ligado a nenhum líder religioso especificamente, né? Você não tem nenhuma relação de intimidade com nenhum pastor, nenhum padre, né? Ninguém. E você fala, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? É você e Deus, meu irmão. Você e Deus. Ora, conversa com Ele. Seja como esse centurião, creia no que você ouve falar sobre Jesus. Creia naquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Creia no poder de Jesus para fazer tudo aquilo que a Bíblia disse que Ele fez. Deixa essa fé crescer no seu coração. Pede a Deus para regar essa fé, para que ela se fortaleça no seu coração, para que você jamais duvide do poder de Jesus na sua vida, para que você jamais duvide de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para você, para mim, para todos nós. Uma vez crendo, aproxima-se de Jesus, se aproxima dele com humildade, com retidão, crendo que ele pode fazer, respeitando quem é Jesus, temendo, né? Não tendo medo, mas temendo, que quer dizer respeitando, crendo que ele pode fazer, e clama a ele. E fala, Senhor, precisa de ninguém pôr a mão na minha cabeça para orar, não. Se o Senhor quiser, eu vou ser curado. Se o Senhor quiser, eu vou conseguir aquele emprego. Se o Senhor quiser, eu vou conseguir sair dessa crise financeira. Se o Senhor quiser, o meu casamento vai ser restaurado. Se o Senhor quiser, o meu filho vai sair das drogas. Se o Senhor quiser, eu vou ser curado dessa enfermidade, dessa depressão, dessa tristeza. Só libera uma palavra, Senhor, e eu tomo posse dessa palavra para minha vida. E tome posse. Tome posse do que está escrito aqui. Nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Amém? Então somente creia e verás a glória de Deus na sua vida. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Um abração.